Você sabe o que significa folhas amarelas aí na sua rosa do deserto? Essa é a pergunta que eu mais ouço lá no Instagram. O porquê da minha planta estar com as folhas amarelas? Bem, gente, vou aqui explicar para vocês. Essas duas plantas aqui são mudas de estaca. Eu não tinha nenhuma aqui no momento com as folhas assim amarelas. Eu peguei lá na casa de mãe. Essas plantas aqui são dela. Então, assim, pode ter alguns fatores aí que pode deixar aí sua planta com as folhas com esse aspecto aqui amarelado. No caso dessas aqui, são plantas que estão plantadas já faz algum tempo e essas folhas amarelas é um efeito natural que acontece quando a planta começa a eliminar essas folhas velhas. Então, essas folhas estão amarelas porque elas são folhas velhas e começaram a amarelar. Mas tem uma diferença quando a sua planta está aí com as folhas amarelas, que são ataque de ácaro, no caso pragas, né? Essas aqui, ó, estão amarelas porque elas estão envelhecidas e elas vão amarelando e aos poucos vão caindo. E pode observar que elas estão emitindo aqui botões. Isso significa que elas estão saudáveis, elas estão amarelando porque ela precisa estar aí eliminando essas folhas velhas. Então ela amarela, mas você vai notar uma diferença que eu vou mostrar para você. Quando ela está amarela, porque a planta vai eliminá-las por estar velhas, já envelhecida, você toca nelas aqui, ó, elas estão bem firmes. Essa aqui caiu porque elas vão cair aos poucos, mas você vai notar que elas estão firmes ainda, elas estão amarelas, aos poucos elas vão cair, vai ficando essas aqui. E apesar dela estar com folhas amarelas, ela ainda está emitindo botões. Essa daqui está na mesma situação, ó. Ela está amarela, mas ela ainda está com desenvolvimento aqui em cima. Então não é ataque de ácaro, ela não está com as raízes podres, não tem conchunilha aqui. Está com a raiz bem desenvolvida, bem firme. Então ela só está eliminando naturalmente as folhas velhas. Já essas daqui, ó, que são essas mudas aqui de enxerto, elas estão amarelas porque elas tiveram aí o ataque do ácaro. É diferente, ó, basta tocar já cai. Elas ficam com as folhas bem engrunhadas. Vou mostrar aqui em outra planta aqui que vai dar para você ver melhor. Elas ficam assim com esse aspecto de ferrugem. Embaixo da folha costuma ficar meio rajado assim também, ó. Ao contrário dessas, ó, elas estão amarelas, mas é natural aqui. Das folhas delas são só folhas velhas, não está engrunhada, são folhas que está normal. E quando é acro, ela geralmente fica assim, bem engrunhadinha. Essa parte de baixo aqui, você pode notar que ela fica meio enroscada. E a gente nota logo que algo está errado aqui com essas folhas. A diferença dessas duas é que essas aqui, as folhas delas amarelam porque tiveram aí o ataque de praga. Essas aqui, a planta apenas está eliminando as folhas velhas para quando chegar aí a primavera ela se renovar com brotação nova. Mas aí você me pergunta, Anita, mas o que é ácaro? Ácaro é uma praga, é uma espécie de aracnídeo, é uma minúscula aranha. Ela é da família das aranhas, que ela se alimenta aqui da seiva da sua planta aqui atrás, comendo a seiva, as suas folhas acabam ficando com esse aspecto aqui de ferrugem e a sua planta acaba amarelando as folhas e caindo. Ao contrário dessa, que a planta só está eliminando as folhas velhas aqui, no caso não tem problema nenhum, essas folhas vão cair. Também no período de inverno costuma isso acontecer bastante, a sua planta entrar em dormência, dela eliminar algumas folhas e ficar bem pouquinhas folhas, às vezes até fica somente o talo aqui, mas ela às vezes continua florindo, mesmo sem folhas ela acaba que fica florindo. E no caso do ácaro, a sua planta deixa de florir, essa parte aqui ela cega, né? No caso, ela para de emitir folhas, ela não emite flores e as folhas amarelas e cai. Aí quando você tiver aí na sua planta as folhas amarelas, este amarelo aqui natural, e você notar que não tem nada de errado nessa parte aqui da sua planta e que as raízes também estiverem saudáveis, não tiver podridão e nem cochonilha de raiz, aí você pode ter certeza que sua planta não tem nada de errado. Isso aqui é natural, a planta vai eliminar algumas folhas velhas para que ela tenha uma nova brotação quando chegar aí
a primavera ela já vem com a floração e com a brotação nova. E no caso das pragas é diferente, porque você consegue identificar que as folhas começam a ficar bem enrugadas. Elas ficam assim, ó, dá para você ver que elas ficam um pouco enrugadas. Olha essa daqui também, isso aqui é ataque de ácaro, praga, né? E aqui já foi combatido, tá saindo aqui a brotação nova, mas antes não saía brotação nenhuma. Isso aqui fica tudo engrunhado e aqui fica cego, não sai broto, não sai flor, não sai nada. Então essa é a diferença das folhas amarelas quando tem praga e quando não tem praga, que a planta só está mesmo eliminando algumas folhas velhas. Outra situação também que pode causar aí amarelamento aí das folhas da sua rosa do deserto é podridão na raiz. Quando a sua planta tem aí uma podridão aqui na raiz, a sua planta pode amarelar a folha, mas isso acontece da noite para o dia. Às vezes sua planta está igual essa parte daqui, ó, verdinha, saudável. Se ela tiver algum problema na raiz de podridão, amanhã essas folhas já começam a amarelar e cair. Isso é muito rápido, então é uma forma simples de identificar. Sua planta está bem saudável hoje, amanhã ela de repente começou a amarelar a folha, tem algo de errado na raiz. Mas aqui é um processo natural, você vai notar que a planta está bem, você vai pegar aqui, está bem firme, os galhos aqui está bem durinho. E só tem mesmo algumas folhinhas amarelas que vão ser eliminadas naturalmente. No caso da sua planta amarelada da noite para o dia, para você estar cuidando aí de podridão de raiz, você terá que desplantar a sua planta, retirar a parte que estiver podre da raiz, passar cola instantânea para selar e você pode estar replantando. Inclusive eu já fiz um vídeo aí, já postei ensinando. Se você quiser dar uma olhadinha, é só ir aqui no izinho aí, clicar, que você vai estar vendo o vídeo aí, ensinando passo a passo como você fazer quando acontece de apodrecer alguma raiz aí na sua planta. Já no caso das folhas amarelas por causa do ácaro, é um pouco mais difícil de você combater. Você precisa estar aí usando uma acarecida, você pode estar usando também o barrage ou o óleo de nim, mas no caso do barrage e do acarecida, você precisa aplicar de 3 em 3 dias até você combater aí o ácaro. Se você for utilizar óleo de nim, você terá que aplicar uma vez por semana e a sua planta não pode ficar exposta ao sol, porque o óleo de nim ele é excelente para combater pragas, ácaro, pulgões, cochonilhas, mas você não pode expor a sua planta ao sol após aplicar ele nas suas plantas, porque senão queima as folhas. Então, se você utilizar óleo de nim, você aplica borrifando. Eu vou estar até ensinando aí como usar em um próximo vídeo. Aí você borrifa aí na sua planta e você deixa ela em um local de meia sombra, pelo menos por 24 horas. E aplique sempre em horário que não tem evidência de sol, à tardezinha, para que suas folhas aí da sua rosa do deserto não venham a queimar com o sol. Então, pessoal, aqui tá mais uma planta aqui, ó, que ela foi atacada aí, que as folhas estão amarelas, mas isso aqui é ácaro, que ela teve aqui o ataque de ácaro. Assim você consegue identificar aqui atrás das folhas que elas são danificadas aqui pelas pragas. Eu já estou usando aqui o óleo de nim junto com barragem para combater. Dá para notar aqui, ó, não tem mais ácaro, eu acredito, mas as folhas estão assim amarelas. E essa parte aqui, ó, é uma das principais partes que o ácaro ataca. É o centro aqui do olhinho da planta, ó, fica cego, não brota, ó, não tem brotação. E aí dá para você identificar dessa forma. Olha essas folhas aqui, ó, como elas estão. Então, quando ela estiver amarelando e for ataque de praga, você vai olhar atrás da folha e você vai perceber isso aqui, ó. Isso aqui é ácaro. Eu já borrifei aqui o óleo de nim e estou fazendo o combate, mas ele não é fácil de estar combatendo. No início, quando eu comecei a cultivar aqui as minhas plantas, eu também não conhecia o ácaro, não sabia o que ele era capaz de fazer aí nas plantas. Acredito eu que ele é um dos principais vilões aí de quem cultiva não só rosa do deserto, mas outras plantas, porque ele não ataca somente a rosa do deserto, ele ataca muitos outros tipos de plantações. Ele chega a destruir totalmente aí plantações inteiras, mesmo a pessoa combatendo, ele não é fácil de combater. Essa planta aqui, ó, é bastante
atacada por ela, eu já estou fazendo aqui o combate. Então, a maneira de você identificar aí quando as suas folhas estiver aí amarela por causa de praga, é você dando uma olhada aí atrás das folhas. Aí fica a dica para você estar observando aí a raiz, né? Que no caso, quando ela está podre, as folhas amarelam, mas isso acontece da noite para o dia, elas amarelam muito rápido. No caso do ácaro, é questão de uma semana para sua planta começar amarelando aos poucos, mas você consegue identificar olhando aí atrás das folhas, porque as folhas ficam com aspecto de ferrugem, às vezes fica em cima também, como eu mostrei aqui. Essas aqui são plantas que estavam com essa praga, mas eu já consegui aí controlar, as folhas ficam enrugadinhas assim, ó, não desenvolve. Esses são alguns dos fatores aí que deixam as suas folhas amarelas. Quando eu comecei aí cultivar aí as minhas primeiras mudas de rosa do deserto, eu tive muitos problemas aí com as folhas amarelas. Era ataque de ácaro, eu não conhecia e nem sabia como identificar. Eu tinha umas mudas muito bonitas, elas estavam bem verdinhas e de repente, após alguns dias de chuva, as folhas das minhas plantas começaram a ficar amarela. Não sabia eu o motivo delas estar amarelando. As raízes estavam bem, elas não tinham praga nas raízes, não tinha podridão, mas as folhas amarelavam tudo com esse aspecto aí de ferrugem embaixo da folha, caíam e eu cheguei até a pensar a parar de cultivar. Eu cheguei a achar que não valia a pena continuar aí plantando, porque as plantas ficavam bonitas e de repente elas começavam a ficar feias e em menos de uma semana elas estavam só o talo, como essa daqui, ó. Com menos de uma semana elas amarelavam tudo e caía as folhas e ficava desse jeito. Não emitia mais folhas e nem flores. Daí foi que eu comecei a pesquisar, né, a estudar um pouco a respeito do porquê as folhas das minhas plantas amarelavam dessa forma, já que as raízes estavam bem, já que ela não tinha podridão, e por que essas folhas eram mudas novas, então não tinha motivo para as folhas amarelar e ficar aí caindo tudo. Foi daí que eu comecei a descobrir que tem essa praguinha aí, uma praguinha que é difícil de combater, mas que a gente com perseverança aí, com muita insistência, a gente consegue controlar. Eles sempre voltam, vai atacar sua planta. Por isso a dificuldade aí de combater essas pragas nas suas rosas do deserto e em outras plantas também, que eles atacam outras plantas. Então, se você tiver aí muita dedicação e muita paciência, você consegue controlar essas pragas. Você vai ter folhas brilhantes, saudáveis, como essas aqui, ó. Vai ter aí a sua planta florindo e emitindo uma folhagem bem verdinhas, mas para isso você precisa estar aí aplicando alguns defensivos para estar combatendo aí as pragas nas suas plantas aí, nas suas rosas do deserto. Como eu não sabia, né, as minhas plantas amarelavam muitas folhas e era aí as pragas. E eu pensei em desistir, mas graças a eu não ter desistido, hoje eu tenho algumas plantas que são muito bonitas, graças a Deus. Eu consigo hoje controlar aí o ataque de pragas. As folhas amarelas aí nas minhas plantas são bem poucas, graças a Deus eu consigo estar sempre aí aplicando o defensivo. De 3 em 3 dias, quando eu consigo controlar, eu já aumento aí para uma semana, depois eu coloco de 15 em 15 dias, mas não pode estar deixando de aplicar aí os defensivos para combater aí as pragas nas suas plantas. Inclusive eu vou mostrar algumas, essas aqui não estão tão bonitas, porque eu fiz aqui, eu retirei algumas folhas, exatamente por causa do ácaro, né, que ele ataca mesmo, não tem jeito. Aí tem que estar tirando as folhas, mas após o controle aí do ácaro, você já nota aí, ó, essa satisfação aí, ó, começa a emitir brotação nova e floração nova. Isso ajuda muito a gente a continuar, né, a cultivar. Vou mostrar algumas plantas aqui. Aí tem essas aqui, ó, são plantas muito bonitas. Elas também já tiveram aí a passagem pelo ácaro, hoje está controlado e elas estão aí muito bonitas, desenvolvendo florações. Ela está finalizando a floração, mas já está aqui iniciando uma nova. E é assim, é com muita luta e muita dedicação que a gente consegue combater aí as pragas que causam alguns danos aí nas nossas plantas. Então essas aqui são plantas que estão bem saudáveis. Elas também já tiveram alguns probleminhas aqui com ácaro. E a gente tem sempre que estar na luta aí
combatendo as pragas para que a gente tenha esse resultado aqui, ó. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, clique aí no sininho e curte o vídeo para mais dicas.